Fala pessoal, Márcio de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos desta segunda-feira, vamos de Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Hatayspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Trabzonspor é a quinta colocada, com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Hatayspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Hatayspor é a 12ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor, um empate e 2 vitórias para a equipe do Hatayspor. Apesar da má campanha da equipe do Trabzonspor, seria uma boa opção colocar casa para vencer, mas nessa partida vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Kayserispor enfrentando a equipe do Besiktas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kayserispor, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Kayserispor é a 13ª colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Besiktas, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Besiktas é a 3ª colocada, com 39 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Kayserispor e 4 vitórias para a equipe do Besiktas. Apesar de vermos uma grande vantagem da equipe do Besiktas sobre a equipe do Kayserispor, vamos tentar nos assegurar nas nossas apostas. Para esse jogo vamos de uma dupla chance: Besiktas para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Já pelo Campeonato Português da 2ª Divisão, temos a equipe do Santa Clara enfrentando a equipe do Feirense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Santa Clara, pela 2ª Divisão do Campeonato Português, é a primeira colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Feirense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Feirense é a 15ª colocada com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Santa Clara, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Feirense. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Santa Clara para vencer. Série A Team, Campeonato Italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe da Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe da Juventus é a 2ª colocada do campeonato italiano da 1ª Divisão, com 53 pontos ganhos. Já a equipe da Udinese, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe da Udinese é a 17ª colocada, com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Juventus e 1 empate. Pelo que podemos ver, toda vez que a equipe da Juventus enfrentou a Udinese, sempre teve grande vantagem. Então, melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Juventus para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Almeria enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Almeria é a 20ª colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Atlético de Bilbao é a 5ª colocada, com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao. Como podemos ver, a equipe do Almeria não vive um bom momento. É a última colocada do Campeonato Espanhol e enfrenta a 5ª colocada. No meu ver, a melhor opção seria colocar fora Atlético de Bilbao para vencer. Nós vamos tentar segurar nossas apostas e vamos com uma dupla chance: Atlético de Bilbao para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Premier League, Campeonato Inglês,
Temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Chelsea é a 11ª colocada, com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Chelsea. Apesar da boa campanha sobre a equipe do Crystal Palace, o Chelsea sempre teve vantagem, mas melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Premier League, Campeonato Português, temos a equipe do Arouca enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Arouca é a 8ª colocada do Campeonato Português, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Porto, que é a 3ª colocada do Campeonato Português, com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Porto. Pelo que podemos ver, a equipe do Porto sempre teve vantagem sobre a equipe do Arouca. E como vive um bom momento, vamos de melhor opção para esse confronto, fora. Porto para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Arouca vs Porto, fora. Porto para vencer. Juventus vs Udinese, casa. Juventus para vencer. Almeria vs Atlético de Bilbao, uma dupla chance. Atlético de Bilbao para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora.